Capítulo 5 do livro Imerso na Presença de Deus. Subtítulo: Descansar é receber. A intimidade nos leva ao reino da bênção. Ao contemplarmos a beleza do Senhor, o que é de seu mundo permeia nosso ser. Subtítulo: O reino da bênção. A intimidade nos leva ao reino da bênção. Quando Moisés ficou diante da presença de Deus, seu rosto brilhou com a própria glória que ele foi exposto, a glória de Deus. Da mesma forma, ao contemplarmos a beleza do Senhor, o que é dele e de seu mundo permeia nosso ser. Salmo 63:5 diz: A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete, com lábios jubilosos a minha boca te louvará. A palavra festa aqui indica um lugar de provisão, comunhão e abundância e alegria. Em sua presença experimentamos sua plenitude. Jesus veio para que tenhamos vida em abundância. Esta promessa está disponível para nós experimentarmos aqui e agora. Este é o coração do nosso Pai, o nosso bom Pai. Ele quer nos esbanjar com suas bênçãos de amor. José, apesar de sua situação difícil, prosperou em todas as coisas porque Deus estava com ele. À medida que permanecemos nele, estamos constantemente concisos e cientes de sua presença. Ele permanecerá em nós. Onde Deus está, este é o reino da bênção. O ramo dá fruto em lugar de morada. Os termos frutos podem ser aplicados não apenas a coisas espirituais, mas também a bênção físicas ou materiais. No livro 3 de João, no versículo 1 e 2 diz: O presbitério ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Embora essa não seja a nossa motivação para a imersão, as bênçãos são, na verdade, subprodutos de nosso encontro com Deus. Deixe-me enumerar uma série de bênçãos que recebemos por imersão na oração. Subtítulo: Renovação e renovação espiritual. Isaías 40:31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quando nos embebemos, vem a renovação espiritual e o revigoramento. A graça de hoje não é suficiente para amanhã. Como o maná, precisamos acessar os recursos de Deus diariamente. Precisamos ser preenchidos continuamente, porque vazamos à medida que continuamos com a vida. Jesus demonstrou em sua vida a necessidade de acessar o céu constantemente. Ele se retiraria da multidão para ficar sozinho com o Pai. Ele precisava de força sobrenatural para poder ministrar novamente por outro dia. Lembre-se, ele ministrou como um homem totalmente dependente do poder do Espírito Santo e do amor do Pai. Só podemos ministrar em caso de estouro, por isso precisamos ser preenchidos vez após vez. A imersão permite que nosso coração e alma descansem, sejam abastecidos e recarregados. Subtítulo: Força sobrenatural. Salmo 84, do 5 ao 7 diz: Como são felizes os que em ti encontram força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas.
prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Vivemos em um mundo quebrado. Nosso espírito e alma está bombardeado diariamente com o sistema e os esquemas do inimigo. Quando gastamos tempo com Deus, nos realinhamos os nossos corações repetidamente com o dele, para não cair na armadilha do inimigo. A palavra renovar em hebraico significa troca. Quando nos embebemos, estamos, na verdade, trocando forças com Deus. É sua força sobrenatural que nos dá força para permanecer firmes e tomar a ofensiva contra o inimigo. Precisamos de sua força para cumprir nossa designação e voar mais alto. É essa força que vai nos sustentar na agitação da vida diária. Com sua força em nós e por meio de nós, podemos cumprir nossas designações do reino com muita afetividade, autoridade, ousadia, confiança e poder. Subtítulo: Nova revelação e conhecimento de Deus. Isaías 64:4 diz: Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Também em Salmo 46:10 diz: Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Parar de lutar é ficar quieto. Em silêncio, Deus revela novas facetas de sua natureza. Quando permitimos que nossos corações fiquem quietos diante dele, um novo conhecimento de sua essência e caráter vem. Quando deixamos nossas preocupações nas mãos de Deus, descobrimos reinos mais profundos. É em nossa quietude que ele é capaz de nos levar às profundezas. Subtítulo: Ouvindo sua voz. Lucas 10:42 diz: Pois Maria escolheu a parte boa e ela não será tirada dela. Maria certamente ouviu falar dos milagres de Jesus antes desse evento, alguns dos quais ela mesma pôde ter testemunhado. No entanto, ela se sentia mais atraída pela pessoa que fazia os milagres do que pelos próprios milagres. A oportunidade de estar cara a cara com Jesus e ouvir sua voz era algo que ela não podia perder. Sua presença era muito mais importante do que as preocupações do momento. Maria escolheu a melhor parte. Esta é a imagem do que é permanecer e permanecer aos pés de Jesus, esperando cada palavra que ele diz e contemplando a beleza da sua glória. À medida que nos aproximamos de Deus, ele se aproxima de nós, permitindo-nos ouvi-lo e senti-lo. Deus quer falar conosco os segredos e os anseios de seu coração. Tudo o que precisamos fazer é descansar a seus pés e inclinar nossos ouvidos para ouvir. Estar ainda aos pés do Senhor não enfraquece o desejo genuíno de milagres ou a paixão de servir ao Senhor com grandes iniciativas. Há um tempo para a profunda intimidade e há um tempo para exercer a autoridade e a graça que recebemos de sua presença. Eu acredito que é importante entender que temos que fazer de uma coisa a primeira coisa. Na oração de imersão, a única coisa se torna a primeira, que é ficar aos pés de Jesus.
Milagres, sinais e maravilhas, ou mesmo bênção, devem nos apontar para encontros mais profundos com Deus. Eles não devem substituir nossa necessidade e desejo de sua presença. Nunca podemos acampar em sinais e nos concentrar em uma manifestação particular e dizer, é isso. Sempre há mais para descobrir e mais para experimentar em sua presença. Marta se saiu bem, mas Maria encontrou o que é melhor. Maria encontrou encontros profundos com o Filho de Deus. Faça uma pausa e imagine. Quais foram as palavras vivas que Maria ouviu dos próprios lábios daquele que é o amado do Pai? Ó profundezas da sabedoria de Deus, que pode pesquisar e sondar seus caminhos. Às vezes, o que sabemos pode nos impedir de saber o que devemos saber na próxima temporada, se não permitirmos que o Espírito Santo dirija nosso homem interior. É por isso que devemos sempre abrir nossos corações para ouvir como Maria, para que possamos escolher exatamente as coisas que têm significado eterno, coisas que não podem ser roubadas de nós. É fundamental que estejamos sempre atualizados nas estações de Deus para que saibamos o que fazer, e podemos saber disso se mantivermos um coração atento. Subtítulo: Aumento da unção, autoridade e poder espiritual. O segredo do poder espiritual é o lugar secreto. Quando você encontra Deus, o poder em você aumenta. Ao mergulhar em sua presença, você é energizado com sua unção, autoridade e poder. Quando olhamos para Moisés em Êxodo 3, vemos que Deus o chamou para libertar os israelitas das garras de Faraó. Ele encontrou Deus na sarça ardente e, apesar da experiência incrível, ele ainda estava argumentando que Deus o escolheu para falar com o Faraó e libertar a nação de Israel da escravidão. No entanto, quando olhamos para Moisés em Êxodo 33, depois de vários encontros com Deus, vemos que Moisés foi transformado. Ele estava se comunicando com Deus face a face, como um homem faria com um amigo. Nesse ponto, o nível de autoridade, maturidade, sabedoria e favor em sua vida tinha aumentado tão tremendamente que ele pediu a Deus com ousadia: mostre-me agora a sua glória. Desta vez, seu comportamento e confiança completos foram completamente opostos aos da primeira vez que ele encontrou Deus. Somente um homem intimamente familiarizado com Deus terá tanta confiança e ousadia em sua presença. Há uma aceleração no crescimento espiritual à medida que você progride em seus encontros com Deus. Intimidade é igual a autoridade. Subtítulo: Liberdade e avanços. À medida que o trabalho interno do poder aumenta, superamos a resistência e os obstáculos que surgem em nosso caminho. É assim que o avanço em e através de nós ocorre e está conectado aos nossos encontros com Ele. Avanços é uma superação significativa e dramática de obstáculos, limitações, permitindo a conclusão de um processo e que o move para um nível ou estado totalmente novo. Na presença de Deus, o impossível se torna possível. Deus é um Deus de descobertas. Ele estava com Josué quando eles viram a terra pela primeira vez, assim como estava com Moisés.
Ele estava com Josué, que se tornou o líder que designou para conduzir Israel à terra prometida. Foi um grande avanço, não apenas para Josué, mas ainda mais para o resto da nação de Israel. Acredito que aqueles momentos que Josué passou com Deus o prepararam para a mudança na estação e no estado da nação de Israel. Devagar pelo deserto para entrar na terra prometida. Deus é fiel. Ele recompensou fielmente as vezes em que Josué ficava na porta da tenda das reuniões. No nível pessoal, embeber nos leva ao lugar da liberdade, como Paulo escreveu, pois onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3,17, Nova Versão Internacional. Quando a unção vem sobre nós, quebra o jugo da escravidão. Hábitos e mentalidades que são tratados e radicalmente mudados no lugar secreto com Deus. Um encontro genuíno com Deus é tão poderoso que pode quebrar as cadeias de escravidão que o diabo colocou sobre nós. Uma revelação da verdade pode expulsar mentiras e enganos. Subtítulo: Bênção e abundância. Salmo 63:5. Minha alma está satisfeita com tutano e gordura, e minha boca oferece louvores com lábios alegres. Salmo 23:6 diz: certamente a bondade e a benignidade me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Você não precisa perseguir as bênçãos. Elas certamente irão persegui-lo enquanto você permanece constantemente em sua presença. Quando estamos cheios de bênçãos, transbordamos de bênçãos para outras pessoas. Efésios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Este versículo está repleto de revelações. Primeiro, temos que entender do ponto de vista de Deus. Já somos abençoados no pretérito. É algo concluído e, ao mesmo tempo, uma realidade permanente à nossa disposição. A bênção espiritual mencionada aqui cobre tudo de que precisamos nesta vida. Isso é enorme. No entanto, só temos acesso a essas bênçãos à medida que permanecemos em Cristo e vivemos no reino celestial, no lugar da intimidade. Perguntas para reflexão pessoal. 1. Suas motivações estão mudando de desejar as bênçãos e frutos para perceber que sem aquele tempo com Ele, seu homem espiritual não poderia sobreviver? 2. Peça ao Senhor para revelar a você qualquer coisa que precisa ser removida do seu espírito para se permitir ser um vaso vazio, cujo propósito é ser enchido, derramado e enchido novamente. 3. Você já começou a entender que, por meio do restante, Deus o equipa com força para direcionar sua tarefa que você tem em sua vida? Explique. 4. Quais são as necessidades que você tem em sua vida em uma escala das mais importantes às menos importantes? Agora, pergunte a si mesmo: ouvir a voz dele e buscar a sua presença é ainda mais importante? 5. Faça uma lista das bênçãos secretas que Deus liberou em sua vida. Ativação. A palavra de Deus diz: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Salmo 37:4.
O que o preocupa diz respeito a ele, porque você é valioso aos seus olhos. No lugar de se deleitar nele, Deus libera suas bênçãos e recursos para garantir que o que nos traz alegria, nossas esperanças, sonhos e desejos aconteça. Nesta sessão, convido você a descansar na fidelidade e na generosidade do Pai. Enquanto seu coração contempla sua grandeza e bondade, veja seus sonhos e anseios à luz de sua disposição de abençoá-lo abundantemente. Mergulhe em seu desejo intencional e implacável de levá-lo à plenitude de seu chamado e destino. Escreva respingos em sua presença. Eu estava encharcado durante um período de grande angústia. Eu estava grávida de nosso segundo filho. Tivemos problemas para conceber e não foi até que recebi a oração corporativa que a concepção ocorreu. Ficamos exultantes. No segundo trimestre, os testes mostraram que nosso bebê poderia ter síndrome de Down. Isso me angustiou profundamente e minha única esperança estava no Senhor. Então um dia, toquei uma música de adoração e me deitei, imaginando-me no trono do Senhor, e chorei. Sua presença entrou na sala de uma forma tão maravilhosa. Senti o Espírito Santo se mover pelo meu corpo, pelo ventre e pelo bebê, de uma forma que nunca havia sentido antes. Não sei se o Senhor curou meu filho naquele dia ou se apenas curou minhas emoções, ou ambos, mas voltei com esperança renovada e fé no Senhor. Meu filho tem agora 13 anos e é perfeitamente saudável. Foi um momento de muita graça. Istni enkenei ea.